Ocorrência estranha no Hospital Geral. __. Isso aconteceu durante o mês de fevereiro de 2001. Agora moro em outro país e muitos anos se passaram desde então. Minha filha é uma mulher adulta agora, mas eu ainda penso nisso com frequência. O incidente ocorreu em um hospital urbano em Michigan. Eu havia acabado de dar à luz minha filha, e ela começou a mostrar sinais de icterícia alguns dias depois de chegar em casa. Ela foi admitida no hospital e eu estava no quarto com ela. 2 noites após nossa estadia, eu havia perdido o jantar, pois os testes da minha filha haviam sido agendados durante o serviço de quarto. O bebê estava sob observação sob a lâmpada de bilirrubina, então fui procurar uma máquina de venda automática. Eu havia ficado muitas vezes naquele hospital por períodos prolongados devido a uma doença anterior de longo prazo, então eu conhecia bem o local. Lembrei que havia algumas máquinas de venda automática no setor de oncologia, então comecei a caminhar naquela direção. Música. Era bastante tarde da noite e aquela ala do hospital estava bastante vazia e escura. Eu não vi outra pessoa de jeito nenhum. Conforme eu andava, as coisas ficavam estranhamente silenciosas e claustrofóbicas. Parecia que o corredor se estendia mais do que deveria, com mais corredores interseccionando do que eu lembrava. Eu me senti confusa, mas impulsionada pela fome continuei. Depois do que pareceram uma eternidade, cheguei a uma área de máquinas de venda automática bem iluminada que eu nunca havia visto antes, embora eu achasse que conhecia aquele setor muito bem. Era de construção usual, com uma porta de entrada de vidro e, atrás disso, havia um pequeno recanto com máquinas de venda, uma mesa pequena, um receptáculo de lixo, uma grande janela de solário que dava para uma pequena rua lateral paralela ao prédio e uma porta de saída de emergência de vidro. Entrei no recanto e fiquei em frente à máquina de venda automática de alimentos. Dentro da máquina, a embalagem dos produtos se parecia com itens familiares de grandes marcas, mas o produto e o nome da empresa estavam diferentes. Escolhi um pacote de salgadinhos Delidos e me sentei na mesa pequena. Comi meu pacote de salgadinhos enquanto olhava para a noite através da janela. Através do vidro escurecido, cerca de 150 metros, 150 metros à esquerda, eu podia ver a entrada movimentada e brilhante da emergência de onde eu estava. Lembro-me de pensar que parecia haver mais casas naquela rua do que eu lembrava. Eu tinha um amigo que morava naquela rua e deveria ser capaz de ver a casa dele do outro lado da rua. Mas as casas eram desconhecidas de uma maneira indefinida e se estendiam mais longe do que eu podia ver. Comecei a sentir uma sensação estranha e sinistra de que eu não pertencia ao lugar onde estava e deveria sair dali. Levantei, joguei fora o invólucro vazio dos salgadinhos e fui em direção à saída. Descobri que a porta tinha trancado atrás de mim. Na parede ao lado da porta pela qual eu havia entrado, havia uma cabine telefônica. Então usei o telefone para ligar para a recepção principal através de um botão pré-programado marcado. A equipe da recepção ficou completamente confusa quando eu lhes relatei minha localização. Eles não conseguiam entender onde diabos eu estava. Eles chamaram a segurança, que acabou tendo que desbloquear brevemente todas as portas do hospital para que eu pudesse sair. "Você tem 10 segundos", disse a mulher do outro lado. "Acredite em mim." Eu saí correndo. Comecei a andar rapidamente em direção à entrada da emergência e parecia que a distância se estendia à medida que eu caminhava. Quando cheguei às portas cobertas e olhei para trás, não havia mais a porta externa, nem o recanto de onde eu havia acabado de sair. Do lugar onde eu estava havia apenas um pequeno espaço entre a ala e a clínica grande anexada do outro lado, que compartilhava uma parede externa. Ao entrar, fui direto ao balcão de triagem. Mostrei-lhes a pulseira de admissão de papel e contei o que aconteceu. Eles estavam incrédulos, mas me levaram de volta pelo corredor principal. Fui insegura pelo hospital até o quarto da minha filha, e uma das enfermeiras a trouxe de volta para mim logo depois. Desnecessário dizer que não dormi nada aquela noite. Pensamentos de quartos que apareciam e desapareciam se repetiam na minha mente, e o medo de que minha filha fosse engolida por um lugar inexistente onde ela nunca poderia ser encontrada me fez desconfiar de deixá-la fora da minha vista novamente. Cheguei a pensar em mencionar minha experiência a uma das enfermeiras, mas tinha medo de que pensassem que eu estava louca.
Procurei aquele recanto estranho por dias depois e toda vez que eu ia a esse hospital, mas nunca o encontrei novamente. Ainda me abala pensar naquela noite. Não consigo deixar de me perguntar se mais alguém teve a mesma coisa acontecendo com eles naquele hospital, ou se algum dos funcionários que estavam presentes naquela noite poderia contar a mesma história estranha de sua própria perspectiva. Muitas vezes fico acordada à noite relembrando os eventos que ocorreram. Procuro constantemente na internet por quaisquer ocorrências paranormais naquele hospital, mas até agora nada apareceu. O fantasma da sala de cirurgia. Minha história se passa em um hospital onde ambos os meus pais trabalharam por toda a minha vida e tinham inúmeras histórias de fantasmas que eles costumavam nos contar dos muitos hospitais onde trabalharam. Comecei a trabalhar como uma faxineira em um hospital localizado em uma cidade pequena, onde comecei a ter minhas próprias experiências paranormais. Eu via sombras de pessoas caminhando em quartos completamente escuros ou ouvia vozes em salas vazias. Uma vez senti uma mão pequena puxando minha calça jeans, como se quisesse chamar minha atenção. Conte sobre isso a um colega de trabalho, e eles me disseram que alguns anos antes, uma menina de 7 anos havia falecido no quarto onde eu estava. Estou acostumado ao paranormal. Cresci convivendo com isso e nunca tive muito medo, até uma semana em 2014. Trabalhava no turno da manhã durante meu tempo no hospital, que normalmente era muito mais movimentado do que o turno da noite. Eu e meus colegas de trabalho nos revezávamos entre as áreas, e essa era a semana em que eu iria limpar a sala de cirurgia, que incluía a sala de recuperação e o escritório do diretor da sala de cirurgia. Um pequeno corredor os conectava, o que era uma experiência muito tranquila. Demorava cerca de 1 hora ou mais, e na maioria das vezes eu era a única na sala. Durante essa semana em particular, uma família estava hospedada em um quarto com seu pai que tinha sido internado. Seu quarto estava no corredor pelo qual eu estava responsável. Um importante ponto a ser observado é que não tenho muita facilidade para conversar, e naquela época era ainda pior. Estava limpando o quarto dessa família e de seu pai quando tive que trocar as luvas. Não comuniquei isso à família e mesmo que tenha voltado ao quarto e terminado a limpeza, eles me acusaram de ter passado direto pelo quarto deles. Eles relataram isso ao meu gerente e me trataram como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Quando o pai estava acordado, ele também participava do bullying. Eventualmente, meu gerente me tirou daquele corredor. Eu ainda podia limpar a sala de cirurgia, mas não lidaria com a família. No sábado depois que eles chegaram, eu estava escalado para trabalhar com uma pessoa. Sábados costumavam ser um pouco mais tranquilo, e terminei minha limpeza normal até a hora do almoço. Decidi ir para a sala de cirurgia após o almoço, já que raramente faziam cirurgias no fim de semana. A sala de cirurgia ficava em um corredor separado que ligava os quartos dos pacientes à cafeteria. Assim que entrei no corredor, um sentimento de terror me invadiu. Apesar disso, continuei e enchi o balde de limpeza para entrar. Tivemos que limpar a sala de cirurgia 3 vezes para garantir que estivesse realmente limpa. Durante a primeira limpeza, o meu sentimento de terror só crescia, mas continuei até chegar à sala de cirurgia propriamente dita. Havia uma janela que dava para o corredor que conectava o escritório e a sala de recuperação. Enquanto eu estava limpando a sala de cirurgia, senti como se alguém estivesse me observando, mas sempre que olhava não via ninguém. Terminei a primeira rodada e comecei a segunda. Quando estava na metade, fiquei com medo e chamei meu colega de trabalho, que me encontrou na porta. Disse a ela que não conseguia continuar limpando, pois estava apavorada. Ela concordou em assumir, já que eu estava quase terminando, e saí da sala. Na segunda-feira seguinte, fui falar com meu gerente sobre o que havia vivido, e eles ficaram em silêncio. Quando questionei isso, eles me disseram que a família que havia me intimidado havia partido cedo no sábado de manhã, depois que o pai faleceu. Minha colega de trabalho, que estava de folga naquele sábado, havia ido lá por volta das 3 da manhã para limpar o quarto. Ela e meu gerente concordaram em não me contar por algum motivo. Ambos concordamos que poderia ter sido o pai que estava na sala de cirurgia comigo. Eu nunca havia tido medo de limpar a sala de cirurgia antes dessa experiência, e nunca mais senti medo depois daquele dia. Foi apenas aquele único dia depois que o pai faleceu. Cerca de 1 ano após essa experiência,
O hospital foi fechado e agora está abandonado. Não sinto falta do emprego nem dos espíritos que encontrei durante o meu tempo lá.